Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês. Hoje eu trouxe o tema de UX, mapa da jornada do usuário, tá? Antes da gente falar especificamente sobre o mapa da jornada do usuário, vou ver se eu falo rapidamente aqui sobre o X, um pouco da definição, da onde surgiu o termo, quem trouxe esse termo, tá? Antes de falarmos da mapa da jornada especificamente. Bom, vamos lá. Donald A. Norman, ou para os mais íntimos é Don Norman somente. O termo X, ele lançou na década de 90, lá no início dos anos 90. Don Norman era vice-presidente de tecnologia avançada da Apple, né? E eles se incomodavam muito como as pessoas limitavam o termo X. As pessoas limitavam muito a simplesmente interface e usabilidade. Só que para ele era muito mais do que isso, era além disso, né? Então, inclusive, em uma das últimas entrevistas dele para a empresa dele, juntamente com o Jacob Nielsen, que eu vou falar logo em seguida, ele fala, né? Hoje esse termo é terrivelmente mal utilizado. Ele é usado por pessoas para dizer: eu sou um User Experience Designer, eu faço websites, ou eu faço aplicativos, né? Eles não têm ideia do que estão fazendo e acham que a experiência é somente aquele dispositivo, website, aplicativo ou sabe quem lá o quê. Ele propriamente diz isso, né, com as palavras dele. Além disso, ele também diz: é a forma com que você sente o mundo, é a forma que você experiencia a sua vida, é a forma que você experiencia um serviço, ou sim um aplicativo ou um sistema de computador. Então, assim, ele deixa muito bem claro que para ele não é simplesmente usabilidade ou interface de usuário, como ainda hoje a grande maioria das pessoas, quando dizem sobre experiência do usuário, pensam que é, né? Normalmente, quando você fala com alguém que é um pouco menos entendido, não se aprofunda muito no termo, a primeira coisa que eles falam é o quê? Uma tela bonita. São cores que combinam com sei lá o quê. Enfim. E para ele deixa muito bem claro que é muito além disso, né? Beleza? Então, como eu disse anteriormente, não tem como a gente falar de Don Norman sem falar de Jacob Nielsen também. O Jacob Nielsen, ele é conhecido como o guru da usabilidade. Quando você fala sobre usabilidade, não tem como falar sobre Jacob Nielsen. Inclusive, tem as 10 heurísticas de Nielsen que são criadas. Inclusive, em cursos sobre design e relacionados, eles colocam essas 10 heurísticas durante o curso também. É como se fossem os 10 mandamentos da criação de interface. Aqui sim já é falando sobre interface especificamente. Então não tem como falar sobre usabilidade e user experience sem falar sobre o Jacob Nielsen e o Don Norman, beleza? Assim, se vocês quiserem se aprofundar nessas 10 heurísticas, colocando no Google lá as 10 heurísticas de Nielsen, tem detalhado cada uma delas aí, com exemplos e tal, é bem legal, que você consegue ver bem o que cada uma significa, qual que é a proposta de cada uma aí, beleza? Bom, sobre a entrevista que eu comentei do Nielsen, do Don Norman, no próprio canal no YouTube da empresa dele, juntamente com o Jacob Nielsen, que é o Nielsen Norman Group, que é uma consultoria em interface e experiência do usuário, ele fala um pouco qual que é a opinião dele, né? Então você pode, se vocês quiserem ter interesse, vocês podem ouvir da própria boca dele qual que é o termo X. Então eu coloquei aqui, eu achei bem legal. É um vídeo curto, tem 1 minuto e 49, então vocês conseguem entender sobre o cara que criou o termo, o que é aquilo. Eu acho que nada mais claro do que você ouvir da própria pessoa que cria o termo, né? Bom, galera, seguinte, para exemplificar aqui, mostrar que o significado de UX, ele vai muito além daquilo que a gente disse lá anteriormente, que era usabilidade ou interface de usuário. Tem 2 infográficos aqui que, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que são os que mais são mostrados, né? Esse primeiro aqui, por exemplo, se eu não me engano, ele é de um cara chamado Dan Saffer. Ele fala aqui, que experiência do usuário, né, User Experience Design, é tudo isso daqui. Então vocês podem ver que Visual Design é só uma parte de tudo, né? Aquilo que a grande maioria das pessoas ainda pensa o que é User Experience é só uma parte, não é o todo.
né? Então aqui ele cita a arquitetura da informação, os textos, né? Onde vai ficar localizado o texto maior, o texto menor, o que é mais importante, o que não é. Ele ainda comenta sobre os fatores humanos, sobre a interação humano e máquina, sobre o sound design, que é muito legal também. Qual que é o som que o carro faz quando ele identifica que a porta está aberta, o som ao ligar o computador, ao desligar o computador. Então, tudo isso daqui é a experiência do usuário. Não é só limitado ao visual design, que sim, relacionado à interface, etc. Ok? Nesse segundo, é o guarda-chuva do UX. Aqui o guarda-chuva é como se fosse o UX em si, e abaixo dele a gente vê, ó, que uma das coisas é o visual design, mas aí aqui a gente já está falando também de interação, a gente já fala de usabilidade, de pesquisa do usuário, que também é muito importante, que aqui é o User Research, e o Context Strategy. Beleza? Então esses são os dois infográficos assim que melhor exemplificam o que é o UX. Bom, ok. Agora falando da ferramenta em si, mapa da jornada do usuário, né? Ela é utilizada como estratégia de produto ou serviço. Quando você está montando uma estratégia para poder melhorar a experiência do usuário com aquele produto ou aquele serviço, o mapa da jornada do usuário a gente pode dizer que é uma das principais ferramentas para isso. A gente pode colocar como principais objetivos esses três aqui que eu listei, ó. Entender o antes, o durante e o depois. De onde ele vem, de onde o usuário vem, o que o usuário faz ao utilizar o produto e o que ele fará depois de utilizar o produto. Então, assim, a gente não pode limitar só ao meio, né? Ah, eu quero melhorar a experiência de compra. Ok, mas a gente tem que pensar no todo. O que fez o usuário chegar até ali e como vai ser após compra? A gente tem que pensar em tudo isso. Então, por isso que ele fala: entender o antes, o durante e o depois, tá? Tem até um exemplo bem legal que ele fala assim, pô, a televisão é bacana, tá com preço legal, só que a embalagem era enorme e o cara não conseguia pôr dentro do carro. Então, vocês veem que não é tudo a experiência, desde o começo até o meio e o fim, beleza? Pensar com empatia, que é uma das coisas mais importantes também. O mapa vai ajudar você a pensar com empatia, pensar como usuário, entender o que ele pensa, sente e identificar pontos de emoções que são importantes para tomadas de decisão. Então, quando você tem todo aquele mapa, toda aquela jornada desenhada, você consegue ligar os pontos e se colocar no lugar do usuário, entender qual é a ligação do ponto com as emoções dele, né? Então, é por isso que é muito importante. Ele tem esse poder de criar empatia entre as pessoas. E, consequentemente, você vai identificar novas oportunidades de serviços, de produtos e de experiências, beleza? Bom, eu coloquei aqui uma definição rápida, só para deixar um pouco mais objetivo. O mapa da jornada do usuário é um diagrama que mostra os passos do usuário ao utilizar esse serviço. Permite entender o que o usuário pensa, sente e o que ele consome para tomar decisões. Você deverá usar o mapa da jornada do usuário quando precisar entender as motivações do usuário e descobrir oportunidades de melhoria e oferta de novos serviços ou produtos. Beleza? Bom, a construção do mapa da jornada do usuário. Premissas e princípios. Então, assim, premissas e princípios é aquilo que vai nortear a nossa solução. A nossa solução precisa ser mais rápida que a do concorrente. As pessoas elas têm preocupação em manter hábitos saudáveis, se a gente for falar sobre algum produto ou serviço relacionado a isso. Enfim, jornada, fluxo e etapas. Quais são as grandes etapas que o usuário passa para poder fazer aquela atividade, né? Fazer aquele serviço? O que o usuário está fazendo durante cada etapa? O que o usuário está pensando durante cada etapa? O que ele está sentindo, né? Para você poder ligar os pontos de emoções. E qual que é a experiência, a agradabilidade com aquela solução, né? Naquela etapa? E, consequentemente, as oportunidades. Quais são as oportunidades que toda aquela análise da jornada vai poder gerar para você? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Aqui é um exemplo de um usuário que ele gostaria de uma solução, um app, um serviço que ajudasse ele a manter hábitos saudáveis. Então aqui, por exemplo, premissas. As pessoas querem conseguir manter hábitos saudáveis, pessoas têm preocupação com saúde e aparência, existe dificuldades em saber quais são os alimentos certos, né? Então aqui a gente coloca a jornada, as etapas. Ele vai fazer uma pesquisa e uma descoberta, vai fazer escolhas, vai fazer o início do uso, o acompanhamento e até o compartilhamento.
Então aqui, o fazendo, né? O que ele está fazendo nessa etapa? Ah, nessa etapa ele faz uma pesquisa sobre dieta, ele lê depoimentos. Na etapa da escolha, ele faz o download. Na etapa do acompanhamento, inclusão de dados diários e faz o uso frequente da aplicação. E o compartilhamento, ele faz o envio de depoimentos e comentários nas redes sociais, que é uma métrica muito importante também. Aí aqui pensando, você já vai ligando, né, as emoções. Preciso controlar a diabetes, quero perder peso. Nessa etapa é isso que o usuário está pensando. Na etapa de início do uso, com a preocupação dele, preciso de cadastro, é fácil de entender, é fácil de navegar. Aqui no compartilhamento, consegui atingir 80% do meu objetivo. E assim vai, a partir da experiência, né? Aqui eu coloquei assim, um menor, um maior, não foi erro não, tá? É porque essa parte é para você medir mesmo, normalmente com porcentagem ou até pintando mesmo. É só para você medir o grau de experiência dele em cada etapa. E as oportunidades, por fim, né? Quando você analisa, faz toda a análise daquele mapa, daquela jornada, a proposta é você identificar oportunidades de melhoria, né? Por exemplo, aqui, nessa etapa, a oportunidade encontrada foi tornar possível a organização alimentar em pouco tempo, conectar profissionais aos clientes e conectar amigos, beleza? Bom, aqui, só para a gente encerrar, eu fiz a indicação, coloquei a indicação de 2 livros, que é a Introdução em Boas Práticas em UX Design, do Fabrício Teixeira, e do próprio Don Norman, que é o design do dia a dia, que ele explica bem, coloca todos os detalhes lá do conceito dele, né, dele mesmo, sobre o que é UX e o design no dia a dia. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, obrigado.